Fala pessoal da Via, eu sou o Vitor Faria, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos 4 encontros aqui sobre contação de história do projeto Via Arte para Todos. Vamos embora! Muito bem, dando continuidade a tudo que a gente tem visto, hoje é a nossa terceira aula. Na primeira aula a gente falou sobre registrar as nossas memórias, né? Como que a gente pode trabalhar uma história nossa que já aconteceu, que foi contada por nós ou não, e como a gente pode narrar ela de uma forma diferente, registrando ela, roteirizando ela. Beleza. Na aula passada a gente falou sobre as fases, sobre a primeira infância, a adolescência e a fase adulta, caso você tenha chego na fase adulta, se não chegou tá tudo bem. E a ideia era roteirizar também, amarrando o que a gente viu na primeira aula e fazendo de uma forma um pouquinho diferente, no sentido de, são momentos diferentes, então o seu registro de memória é completamente outro. Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai entender como que esse negócio de contar história está muito presente, muito mais do que a gente imagina, principalmente na ferramenta da internet. Agora, durante a pandemia, isso aconteceu demais, a gente vivenciou muita coisa por meio da internet, isso foi maravilhoso, porém a gente acabou não se atentando muito bem ao tanto de história que tem sido contada ao nosso redor. Hoje a gente vai listar 3 canais que acontecem aqui nessa mesma plataforma do YouTube, que nada mais são do que registros de história. Eles são de segmentos completamente diferentes, mas todos eles contam histórias de algum momento, ou histórias de pessoas, ou algum tipo de história sobre a humanidade do modo geral. Então a gente vai falar sobre esses 3 canais, entender como eles utilizam a linha da narrativa para contar as histórias deles, claro, pensando agora de uma forma comercial, então é a técnica da contação de história de uma forma monetizada, o que é muito interessante também, a gente vai falar só na próxima aula, e entender como é possível a gente se identificar ou não com alguns recursos. Então é claro que são só 3 pontos de partida para a gente conhecer um pouquinho mais, não é uma referência em absoluto, você pode gostar ou não, tá tudo bem, é para que a gente possa entender que existem milhares de formas de contar histórias, desde que a gente tenha muito bem embasado qual que é a nossa linha dramatúrgica, qual que é a nossa amarração, qual que é a nossa roteirização, que aí tem tudo a ver com o que a gente estava falando nessas 2 últimas semanas, e agora na terceira a gente amarra tudo isso. Beleza? Então vamos falar sobre esses 3 canais e depois a gente volta para fechar com o exercício. Certo? A ansiedade é uma reação que podemos ter ao acharmos que existe um risco futuro a caminho. É difícil não sentir ansiedade ao se dar conta que o seu time de futebol está quase sendo rebaixado para a Série B de novo. A primeira referência, apesar de não ser um canal especificamente de contação de história, tem um pouco a ver com essa linha de qual estilo de dramaturgia você escolhe para falar alguma coisa. Então, automaticamente é um canal que conta histórias, só que falando sobre um outro tema e falando de uma forma diferente, de uma forma mais didática, ilustrativa e bastante interessante. Nossa primeira referência é o canal Minutos Psíquicos. É um canal essencialmente composto por animações narradas sobre temas relevantes da saúde mental. O mais curioso é que o canal é composto em uma mistura entre um psicólogo, de fato, um biólogo e um ilustrador. Dá uma olhada. Os transtornos de ansiedade são, de longe, os transtornos mais comuns de serem observados no mundo todo, prejudicando cerca de 7% da população mundial. Oi, eu sou o Goku, o mundo de Pequeno. Você já assistiu TV Cruz? Nossa segunda referência é o canal Nostalgia, criado por Felipe Castanhari no final de 2011. Como o nome mesmo já diz, o conteúdo do canal busca referências culturais da infância, inicialmente do Felipe, e hoje de uma forma geral. É claro que nesse processo de contação de história através da internet, a evolução do seu conteúdo leva um tempo. E o primeiro grande vídeo desse canal especificamente a fazer sucesso foi um que falava sobre a extinta TV Cruz, sucesso dos anos 2000, que atingiu mais de 50 mil visualizações. E daí pra frente, o canal veio em uma ascensão muito grande, vale muito a pena conferir. Cara, eu me lembro de todo dia às 6 da tarde eu sair correndo pra assistir esse programa. A ideia do programa era bem simples. O Cruz, Comitê Revolucionário Ultra Jovem, não achava justo a gente passar o dia inteiro estudando. Aí chegar em casa tinha que assistir novela, jornal. Nós já fomos mais inteligentes. E com essa ideia, eles interceptavam o sinal do SBT para poder passar desenho e defender as causas jovens. a
Acabou esse papo de criança. Nós somos ultra jovens e merecemos respeito. Não, eles não interceptavam um sinal de verdade. Interferir o sinal de uma grande emissora. Era só um programa comum mesmo. Muitas aberturas ou vinhetas nos marcaram por serem divertidas, animadas e até emocionantes. Nossa terceira e última referência, um dos meus canais favoritos na internet, chama-se Canal 90. Fala, noventistas, aqui é o Noge. Se você é aquele noventista que adora uma vinhetinha antiga, relembrar com nostalgia, já capricha no like aqui embaixo. E se você chegou agora neste canal, seja muito bem-vindo e inscreva-se, que rolam vídeos como esse de segunda a sexta-feira. Combinado? Então bora pro vídeo! O canal foi desenvolvido pelo Danilo Nog em 2012. Hoje o canal conta com mais de 3 milhões de inscritos e mais de 600 milhões de visualizações. No seu canal ele fala sobre diversos temas nostálgicos, um pouco parecidos com o que a gente viu no canal Nostalgia, sobre brinquedos antigos, games, novelas, produtos em geral, pessoas famosas. É considerado hoje o maior canal sobre anos 90 do YouTube. Mas de vez em quando, antes de ir pra escola, você ligava a televisão só pra ver o que tava rolando e se deparava com isso. É muito legal a gente perceber como as histórias estão sendo contadas o tempo todo ao nosso redor e muitas vezes isso passa desapercebido, né? Então, a ferramenta internet que está presente na nossa vida o tempo todo e a gente consome demais essa ferramenta, ela proporciona um montão de conteúdo sobre histórias, não necessariamente como contação de história e narrativa, como a gente estava falando na semana passada, mas contação de história como relato. E a internet hoje virou um banco disso, né? A gente tem muita história armazenada, o que é muito legal e faz com que a gente comece a ter outras percepções desses conteúdos todos. Comece a analisar de fato quais as linguagens são escolhidas. Pô, por que esse canal pra mim é mais interessante e esse menos interessante? Qual que é a linguagem que a pessoa opta pra contar aquela história? É um vídeo mais dinâmico? É um vídeo mais parado? Um vídeo mais monótono? Um vídeo que tem uma montagem muito dinâmica? Quais são essas escolhas que fazem a minha história ser mais interessante? A gente bebe disso tudo, bebe dessas referências todas que a gente está vendo na internet e a gente debruça tudo isso no papel. Principalmente quando a gente está falando sobre as nossas histórias, porque aí as nuances são infinitas, né? A gente pode contar do jeito que a gente quiser. Então entender o que a gente gosta e o que a gente não gosta, entender como a gente pode se identificar com essas histórias que vêm de fora. São histórias, nessas referências que a gente viu, são histórias reais, histórias vividas em algum momento da televisão, em algum momento da vida de alguém. São histórias reais. Como a gente se apropria desses estilos, dessas linguagens para contar a história e como isso pode agregar para nós. A ideia é, quanto mais referência a gente tem, quanto maior é o nosso leque, mais fácil fica a gente falar sobre as nossas histórias. De modo que a gente volte no que vimos na aula passada, a gente se aproprie de fato das nossas histórias e comece a falar sobre elas. A ideia é, somos todos contadores de histórias, isso é perfeito. Agora, como que a gente faz para se apropriar das nossas histórias? Como que a gente faz para eternizá-las? Contando elas. O que a gente vai fazer? Nós fizemos 2 exercícios já. A gente fez o primeiro exercício da semana... A gente fez o primeiro exercício da primeira semana, nós fizemos o segundo exercício da aula passada, e para essa aula, o que a gente vai fazer? Nós temos 3 histórias escritas da semana passada, certo? A gente vai pegar uma delas, a que você mais acha interessante, ou a que você mais se identifica, ou a que para você é mais intensa, ou mais emocionante, ou mais doída, tanto faz. A que é mais importante para você. Você vai pegar essa história, e vendo essas referências todas que nós vimos aqui, vendo todas essas referências, você vai pensar como você faria a contação dessa história utilizando um outro recurso. Ah, mas pô, eu não sei que tipo de recurso eu vou usar. Você pode usar sombra, você pode usar musicalização. Ah, eu toco violão, eu posso tentar fazer um poema cantado, de repente? Pode, fica à vontade, não tem certo, não tem errado. Desde que a gente experimente uma nova forma de contar a história. Por quê? Na semana passada a gente fez o exercício de narrativa e de escuta. A ideia era que a gente ouvisse nossa própria voz narrando alguma história nossa. Agora, a gente já entendeu como fazer essa narrativa. A gente já entendeu como, de fato, ler as nossas histórias e verbalizar as nossas histórias. Agora, essa mesma história, na mesma potência que ela tem pra você, a gente vai quebrar esse cristalizado dela para fazer com que ela fique um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais dinâmica. Então, escolha uma história e escolha alguma ferramenta para você contar. E aí o exercício de gravação é o mesmo. Você vai se gravar novamente, só o áudio também, não precisa se preocupar em filmar. Se quiser filmar, fica à vontade, a gente acha bem legal. É até mais interessante porque a gente consegue ver vocês. Mas se não quiser filmar, tá tudo bem. Só grave o áudio e experimente contar essa mesma história, só que utilizando um recurso. Pense em um recurso. Se você for para algo visual, é fundamental que você grave e que a gente veja a sua imagem. Se você for para algo só sonoro, tudo bem, vai só no áudio, não tem problema. A ideia é experimentar, é que você pegue essa história,
que já é apropriada, porque a gente já falou sobre ela, a gente já roteirizou ela, a gente já pôs no papel, gravou e se ouviu. Então ela já é mais do que nossa, tá lindo isso. Agora, como eu posso brincar com ela? Porque a contação de história mora exatamente aí. É contar uma mesma história, só que de maneiras diferentes. E aí a gente volta no que a gente tem falado até então. A mesma história que acontece dentro da nossa casa tem versões completamente diferentes. Eu conto de um jeito, minha mãe conta de um jeito, meu irmão conta de outro, e perfeito. É a mesma história. Então é isso que a gente vai entender. Que existem ferramentas dessa grande brincadeira que facilitam, que fazem com que a gente se identifique ou não. Isso é uma linguagem muito particular, para que a gente possa contar nossas histórias de milhares de maneiras, ok? Acompanhe o canal da Via, na semana que vem tem a nossa última aula aqui sobre contação de história. A gente vai fazer um exercício fechando essas 3 aulas e fechando esse primeiro módulo de contação de história, mas para além do Via Arte para Todos, que acontece só na segunda-feira que vem, tem uma programação extensa aí durante a semana. Quase todos os dias tem conteúdo aqui no canal para você usufruir aí da sua casa da melhor maneira possível, beleza? Uma ótima semana para vocês, até breve, tchau!